Boa noite, pessoal. Está no ar o programa Cotidiano, direto do Café dos Deuses. Hoje tenho a honra de receber como meu convidado especial o professor Sandro Cel. Na parte musical, Rodrigo Barreto fazendo som pra galera. Vem comigo que o programa Cotidiano tá entrando no ar. O programa de hoje, violência nossa de cada dia. Realmente um perigo exacerbado na sociedade cotidiana. Quero trazer o quadro Dito e Feito para vocês, trazer infográficos e números para discutir depois com o meu convidado especial, Sandro Cel. Tá no ar o quadro Dito e Feito. Daí, talentosos! No quadro Dito e Feito de hoje trago números da violência contra a mulher no Brasil. Vocês sabiam que 50 mil mulheres são estupradas por ano neste país? Que a cada 15 segundos uma mulher é agredida? E que a cada 2 horas uma mulher é assassinada? Pensem nisso, questionem, reflitam, sejam sensatos. De volta do quadro Dito e Feito, números alarmantes, né, pessoal? Muito boa noite, professor Sandro Cel. Prazer enorme contar com a sua presença aqui. Muito prazer, uma honra mesmo. Professor, temos muitos assuntos para conversar. Primeiro, boa noite. Boa noite, a honra é minha estar aqui nesse programa. Muito obrigado. Professor, violência nossa de cada dia. Trago algumas causas dessa violência, alguns dados e números para apoiar, além dos infográficos que nós apresentamos no quadro anterior. 24% é atribuído como causa da violência, atribuído à pobreza e à miséria. 19% à justiça branda, morosa e falha. E mais 19% dos números principais ao tráfico de drogas. O que o senhor pensa disso, professor? Bom, sem dúvida é que a questão da violência é bastante complexa e é muito difícil dizer qual é o fator específico, né? A violência é intrínseca da própria sociedade. Mas é claro, há causas que se vêm apontando como preponderantes. Né? Agora, esse aí é um estudo de percepção, de como é que as pessoas atribuem a causa da violência, o que elas imaginam. Vejam que o dado da maior parte achar que a pobreza tem a ver também com o que é identificado como crime. Em geral, só acaba sendo identificado como crime aquelas condutas produzidas pelas classes mais pobres, que, assim como na divisão de trabalho, na divisão do crime também segue isso. Quem atua com essa violência cotidiana, com estilete na mão, com faca, é o sujeito desqualificado. Quanto mais ele se qualifica, ele vai para outro tipo de crime. E esse outro tipo de crime, essas fraudes de internet, esses assaltos ao erário público, tudo isso a gente tende a não atribuir como crime. Perfeito. Então eu posso dizer que a pobreza está associada a um tipo de crime. Esse tipo de crime mais primitivo, relacionado à violência direta contra a pessoa, ele tem uma relação com bairros pobres. Agora, o crime, de maneira geral, ele é distribuído em todas as classes de forma mais ou menos homogênea, só muda o tipo de crime. Muito bacana o que o senhor falou. Inclusive, no livro do professor Sandro, Comportamento Social e Antissocial Humano, que eu já li, parabéns, é muito legal, muito esclarecedor. Ele coloca, e o senhor coloca como estudo muito bem, a parte do estigma. Então, me parece que, traduzindo o pessoal de casa, a parte do rótulo, né, de rotular as pessoas, as classes sociais, etc. Então eu queria colocar para o professor Sandro Cel isso. A parte do estigma, do rótulo, tem muito a ver com esse número que a gente estudou agora. Porque a violência, ela não pode ser tratada apenas como estatística, né? Eu acho que é muito bem isso que o senhor colocou. O estigma entra onde? O rótulo entra onde para a gente começar a falar, o pobre é mais violento. O senhor já acabou de dizer, todas as classes sociais participam dessa estatística criminosa, né?
Vejam, é impossível que o nosso sistema criminal, de polícia, etc., combata todos os crimes que estejam acontecendo. Certo. É muito pouca gente para muito delito. Então vai ter que se ter um critério para selecionar quem é que vai ser abordado. Historicamente, quem é mais abordado é aquele que é mais frágil, que tem menos possibilidade de se defender. Veja, se eu vou fazer uma operação contra o tráfico num bairro mais bem estruturado, onde moram autoridades, eu preciso de uma série de formalidades que, infelizmente, deveriam, mas são dispensadas nas favelas, nos bairros mais simples. Então, acaba que sempre se vai no mesmo lugar e aí se encontra sempre os mesmos clientes. Perfeito. Sempre os suspeitos habituais. Então, a gente tem que lembrar que quando começou até o estudo da criminologia, o Lombroso, que é um dos fundadores... Que consta no seu livro também. Exato. Muito bem. Ele acreditava que para estudar o criminoso, a personalidade do criminoso, a gente tinha que ir na penitenciária. Porque ele se esquecia que na penitenciária não está simplesmente quem comete crime, porque tem muita gente que comete crime que não está lá dentro, é muita gente que foi pego mais por essa etiqueta. Lá estão o que a gente chama os selecionados do sistema, os criminalizados, aqueles que eram tão frágeis a ponto de o nosso sistema, mesmo com todas essas falhas, conseguir selecioná-los para colocar na cadeia. Não é à toa que 96% da nossa massa carcerária é pobre, né? E falando sobre a pobreza... Olha que número. 96% são pobres. Isso também pode estar entrando num perigo de rótulo. Isso também num perigo de rótulo. Os estudos, sobretudo americanos, eles mostraram que a relação não é tanto entre pobreza e criminalidade, mas entre desigualdade e criminalidade. Perfeito. Veja, o que começa a ter um aumento no crime é quando as condições de desigualdade são tão grandes que as pessoas deixam de acreditar que vale a pena seguir o trabalho honesto, que vale a pena estudar para ir para frente. Isso acontece muito nos nossos bairros pobres. Como toda a vizinhança acaba sendo pobre, o sujeito olha, meu pai trabalhou, minha mãe se esforçou e olha aqui onde eles estão. Eles têm poucos modelos positivos para se basear. Então, esse nosso modelo, muito tipicamente brasileiro, de separação da cidade por zona pobre, zona rica, faz com que o indivíduo que esteja lá naquela comunidade, ele não veja nenhuma saída. E aí aparece o tráfico, que é o segundo fator. Exatamente. Não porque ele é pobre, mas porque o tráfico dá a ideia de uma possibilidade real de ascensão social. Perfeito. Todo aquele poder e aquela invisibilidade que aquele sujeito não tinha, que ele era um invisível, ele era como um estrangeiro. Ele anda na rua e ninguém olha para ele. A pessoa só passa a olhar para ele quando ele se torna uma ameaça. Então, uma das reafirmações da sua identidade, veja o gurizinho que não era ninguém, de repente ganhou uma arma, ganhou um ponto no tráfico, e aí ele passou a ser alguém tão importante que aqueles que não olhavam agora se ajoelham diante dele. Perfeito. Então, esse poder que seduz é também fruto dessa desigualdade enorme entre dois campos da sociedade. Tem algo que me chamou muito a atenção, que está ancorado no que nós estamos conversando, que é o espelho mágico, o espelho social, que o senhor tão bem aborda no capítulo 5. Esse espelho social tem a ver com a referência que a pessoa vive no seu gueto, no seu bairro, na sua localidade, e o que ele vê em torno dele. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais desse espelho social, que ele define a personalidade da pessoa e poderia ser muito bem explorado por nós, na sociedade, etc., como uma forma de melhoria e não um espelho que esteja levando e fomentando as pessoas para o crime, pensando na ascensão social por este lado. O que o senhor pensa sobre isso? Bom, quando nós dizemos que nós somos seres sociais, não é simplesmente que nós gostamos de viver entre os outros, é porque nós não conseguimos ser alguém sem estar entre os outros. Veja, até o modo como nós pensamos, etc. Isso, vê como é que nasce um bebê. Um bebê nasce completamente incompetente para a vida, ele mal sabe sugar o seio.
tudo ele tem que aprender, e o grande salto do aprendizado se dá nele na linguagem. Na referência visual, exato, no espelho social. Então, como é que eu sei quem eu sou, quanto eu valho na sociedade? Perfeito. Dependendo de como você me olha, dependendo de como a sociedade me olha, é ali que é colocado o meu local. Então, se você tem, como nessas situações de estigma, um gurizinho, né, que vem lá de uma comunidade pobre, que ele não é enxergado, que ele não é visto nesse espelho, ele é visto como um estrangeiro, como alguém que eu atravesso a rua porque eu tenho medo, eu estou dizendo que o que ele reflete em mim é aquela imagem de medo. E corremos o grande risco dele se adaptar a esse papel que foi lançado para ele, né? De daqui a um tempo ele dizer, bom, de fato essa é a minha posição na ordem social. Tem um autor que lembra que uma vez ele estava chegando no McDonald's com os filhos dele e ele viu, né, as crianças de dentro de uma caminhonete importada jogando batatinha para os favelados comerem. Né? Por enquanto era tudo coisa de criança, nem aquelas crianças estavam se tocando disso, e parecia até divertido. Aí ele parou, como sociólogo, ele parou e disse, olha, daqui a pouco, hoje nós temos aqui uma classe fazendo a outra se ajoelhar diante dele, de brincadeira. Daqui a um tempo talvez nós tenhamos o inverso, essa classe aqui de cabeça, com as mãos para o alto, ajoelhado em cima dos outros, porque a ideia que se teve de relação é que é sempre subordinada. Eu subordino você porque você é inferior, e eu depois vou subordinar você para eu ser inferior. Então nós temos que tomar bastante cuidado com essa rotulagem muito cedo, às vezes, que se faz de determinadas pessoas. Quer um exemplo? Há estudos que mostram que as pessoas que fizeram pequenos tráficos ou pequeno furto, esses pequenos quando eram adolescentes, e que não foram pegos pelo sistema, não foram fichados, como a gente diz, tem 80% mais de chance de eles não se envolverem com o crime depois de 18 anos. Enquanto que quem recebeu uma dura, em geral aquilo acaba virando o seu próprio papel social. A própria mãe diz, de ti eu não espero mais nada, as forças de segurança também dizem isso, e ele acaba caindo nessa armadilha, acaba acompanhando o rótulo. Muito bacana, professor Sandro. Quer dizer que o rotulado incorpora o rótulo e ali ele se sente e ali ele se encaixa. É um grande perigo, pessoal. Cuidado com os estigmas, cuidado com os rótulos. O papo tá excelente, tá muito bom, mas vamos de música um pouquinho. Nós precisamos dar um breakzinho, falar dos nossos patrocinadores rapidinho. Pessoal, vamos curtir o som de Rodrigo Barreto e já voltamos. Era para ser só brincadeira, mas você só fez besteira. Foi embora e nunca mais voltou. Estamos de volta com mais um programa cotidiano. No segundo bloco, o tema de hoje, a violência nossa de cada dia. Com o professor Sandro Cel. Professor, trago um infográfico com as 50 cidades mais violentas do mundo. Destas, 16 delas são brasileiras, 9 são mexicanas e 6 colombianas.
Professor Sandro Cel, não é um número alarmante? Esse dado eu puxei da consultoria do economista Ricardo Amorim. Não é um dado alarmante, professor? É um dado alarmante, sobretudo, e chama a atenção que as cidades hoje no Brasil que são mais violentas não eram aquelas que eram identificadas e que estavam no imaginário de qualquer um. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, que a gente cresceu escutando que eram as cidades da violência por excelência. Hoje, até pelas políticas públicas e a maior concentração policial que temos nessas cidades, essas cidades diminuíram um pouco a violência e ela se interiorizou. Hoje, as cidades violentas são capitais mais afastadas, à exceção de Belo Horizonte, que é uma das capitais centrais, mas que continua bastante violenta, mas nós temos esse outro fenômeno. Isso também mostra que, de alguma forma, essas ações de segurança nas capitais têm funcionado. Por exemplo, em relação ao homicídio de jovens, o São Paulo tem índices menores do que Florianópolis. Isso é surpreendente porque há 20 anos, há menos, há 10 anos, isso era inconcebível comparar Florianópolis de qualquer forma à então violenta São Paulo. Outro dado, apoiando toda a sabedoria do professor Sandro Cel, 50 mil mulheres são estupradas no Brasil todos os anos. A violência da mulher e na mulher é descabida, professor? Sem dúvida, né? Agora, temos que lembrar que até há uns 50 anos não se tinha as mesmas práticas de violência, só que elas não vinham à luz, porque a ideia era que a mulher era propriedade do homem numa relação, e hoje, com a maior ida das mulheres também para o mercado de trabalho, com acesso à educação, hoje elas até assumindo a ponta em várias carreiras, faz com que também esses números não estejam necessariamente crescendo, mas aparecendo. Perfeito. De uma sociedade que sempre foi violenta, mas que agora nós nos damos conta disso. Há um tempo atrás, se uma mulher, por exemplo, há 1, 2 gerações, se a mulher dissesse eu estou apanhando do meu marido, por exemplo, as próprias outras mulheres da família muitas vezes dizem, olha, mas você tem que aprender a lidar com isso, tem que aprender, claro. Porque isso é assim, se fosse procurar uma delegacia e se dizer alguma coisa você fez. Não tinha essa ideia de que a mulher era a vítima, a mulher era sempre parte daquele processo. Sem dúvida, era uma condescendência da sociedade para com a violência feminina. Isso, e hoje isso começa a ser rompido. Aí os números crescem, mas a tendência é que eles diminuam em sequência. Ótimo dado. Eu tenho um outro número que 20% ao ano foi o crescimento até agora. Mas o professor Sandro Cel traz um outro dado e uma outra informação que a partir de agora a tendência, com todas as leis, até a lei Maria da Penha, com essa diminuição da violência da mulher, vai ocorrer. Então, até o ano passado ainda ocorreu 20% de acréscimo. Tomara que esse número comece a baixar. Professor, vamos para o nosso segundo quadro do programa. Queria mostrar para vocês alguns dados de como a gente pode melhorar, algumas sugestões. Depois o professor Sandro Cel também trará as deles. Com vocês o nosso quadro Reflexo Positivo. No quadro Reflexo Positivo de hoje, informações e sugestões do professor Sandro Cel, que podem contribuir para amenizar a violência urbana. Investir em demasia em educação. Com certeza, uma sociedade voltada ao conhecimento é uma comunidade menos violenta. Canalizar muitos investimentos na prática esportiva, pois o esporte com certeza é um agente pacificador e tem o caráter de direcionamento do alívio do estresse e da agressividade. Reversão do sedentarismo, promovendo saúde e amenizando a agressividade humana através da atividade física. Tratar o assunto das drogas ilícitas com seriedade, maturidade e sabedoria, com muita informação e transparência, e não focar em algo misterioso e obscuro. Este é o nosso cotidiano, para falar e pensar sem aspas. Bom, o nosso quadro Reflexo Positivo trouxe algumas informações, algumas ações que podem funcionar muito bem para que possamos melhorar ou diminuir, humildemente, a violência no nosso país, no nosso Brasil. Professor Sandro Cel, no seu livro, Como Melhoria da Violência, eu peguei só 2 pontos, o senhor vai depois falar mais sobre eles. Seria, uma delas, a oportunidade
honesta e real para que pessoas menos favorecidas possam ser privilegiados no dia a dia. E a outra é a punição real à elite criminosa, veemente. Além disso, o que o senhor sugeriria para que a gente possa tentar involuir a violência tão crescente no nosso país? Sim, os dois principais pontos seriam, de fato, esse, né? Você reduzir a desigualdade mediante criação de oportunidades reais e você ter uma distribuição da punição social entre todas as classes e não concentrada apenas em algumas, para evitar a própria descrédito que o sistema fica. Agora, além disso, nós poderíamos sugerir a presença do esporte, porque a presença do esporte, sobretudo em locais onde ele não é acessível, às vezes a gente tem comunidades que elas são em morros, elas são inclinadas, até para um campo de futebol fica complicado, né? A presença do esporte já se comprovou em vários locais que ela dá uma válvula de escape para aquela violência, aquele estresse que todos nós temos e que acaba fazendo os jovens, sobretudo, aprender a jogar em equipe, aprender a saber perder. Essa é uma questão que vem dando certo. Também vem dando certo programas de resistência às drogas, mas sempre levando em consideração que os programas que dão certo não é aqueles programas que assustam os jovens ou que numa visão hipócrita dizem que a droga é o demônio, é tudo que está... Porque daí o jovem vai lá ver o amiguinho se divertir com a droga e ele diz, não é assim. Então os programas que vêm dando certo no mundo são análises realistas das drogas. O prazer que elas oferecem e o custo que elas trazem. Para que se possa ter uma visão mais consciente. Hoje nós temos uma visão bastante hipócrita sobre as drogas e, veja só, com o cigarro nós temos uma visão um pouco mais inteligente. O cigarro não é criminalizado, ele não é proibido e só vem baixando as taxas de consumo. Perfeito. Enquanto que as drogas, que nós temos uma verdadeira guerra, nós só vemos crescer. Vejam que hoje em dia as forças de segurança comemoram a apreensão recorde de droga. Isso não era para ser comemorado, isso era para ser motivo de mostrar o fracasso. Claro. Porque se você combate uma doença, você não pode ser no ano que vem que você teve mais casos, por exemplo, de varíola do que nesse ano. E aqui nós nos acostumamos com isso. Boa investigação é quem pega mais droga. Um ano sempre superando o outro. Então a nossa política tem que ser, creio, diferente. Não é o que faz a droga chegar até nós, mas por que a droga se tornou tão cotidiana a ponto de ninguém se importar mais em ir para a cadeia, ninguém mais se importar em perder a vida inteira para trazer essa mercadoria. Claro. Né? Então, a questão das drogas, hoje em dia, também é fundamental que a gente pense sobre elas. Não, perfeito. O que o professor falou é a educação, porque a droga, o senhor falou de prazer, é um prazer efêmero, que vai ser imediato, decorrente, e que no decorrer das ações e da continuidade e do vício só trará desgraça. Então, com certeza, o que a gente está falando com a diminuição da droga através da educação, e não de um monstro a ser criado, mas sim de uma educação para que a gente diminua, e com isso também uma ação para diminuir a violência. Não é isso, professor Sandro? É porque é isso que vem dando certo. Perfeito. Né? As experiências que vem dando certo, veja, nós estamos há 40 anos tentando combater as drogas com arma na mão e etc. E as drogas, cada vez surgem novos tipos de drogas mais potentes, mais mortais, Perfeito. Sem nenhum tipo de controle. Cada família tem um problema com drogadictos em casa e toda aquela desgraça que isso traz. Então está na hora de nós pensarmos num outro tipo de abordagem em relação às drogas, justamente para diminuir, que o que nos interessa não é propriamente combater o traficante, isso é meio. O que nos interessa é diminuir a violência e diminuir o consumo abusivo de drogas. Perfeito. E é aí que nós temos que ver novas estratégias, já que as atuais não estão funcionando. Perfeito, professor Sandro. Ficaríamos falando todo dia, o dia inteiro, e mais um outro seguidamente, porque é um assunto muito vasto
e requer horas e horas de debate, mas o que acrescenta a qualidade do seu pensamento. Muito obrigado, uma honra. Queria lhe presentear, dar livro para escritor é sempre complicado, mas esse eu tenho a honra e a tranquilidade de dar. Professor Gretz, A Força do Entusiasmo, meu mestre, meu apoiador. Gostaria de lhe presentear com o livro dele, A Força do Entusiasmo. Olha, muito obrigado. Imagina. Também sou admirador do professor Gretz, né? Sempre com aquele estilo dinâmico que mexe com a gente. É uma muito honra. Obrigado. O maior palestrante motivacional desse país. Tenho muita honra de ser amigo pessoal dele. E também queria lhe presentear, outro apoiador do programa, Santa Adega. Vai ter que tomar um vinhozinho, professor Sandro mas Céu. isso não vai ser difícil. A dificuldade não é tanta, né? Santa Adega, vinhos finos, lhe presenteando com vinho. Muito obrigado mesmo, de coração. Agora com vocês, música de qualidade com Rodrigo Barreto. E voltamos no terceiro bloco. O programa cotidiano volta já. Ela olhou, pirou, entrou na minha doblô. É o carro da balada, é o carro do amor. Pirou, entrou na minha doblô. É o carro da balada, é o carro do amor. Estamos de volta para o nosso terceiro bloco do programa cotidiano, nosso bloco musicado com Rodrigo Barreto. Rodrigo, brigadão pela presença. Nosso músico sertanejo tá produzindo um monte de coisa. Eu sei, eu dei uma olhada no clipe da Doblô, que tá massa. Vocês cantaram, ficou bom, né? Vocês cantaram no segundo bloco pra gente, na saída do segundo bloco. Fala um pouquinho da sua produção. Rafael, muito obrigado pela presença também. Fala um pouquinho do seu trabalho. Bom, estamos fazendo o trabalho sertanejo há 4 anos. Começamos com a Banda Fórum já desde 99. A Banda Fórum que toca de tudo. Também não acabou a Banda Fórum, ela continua. E o sertanejo está há 4 anos, né? Legal. Estamos aí com o Facebook. Fizemos o clipe agora da minha Doblô com a produção da Dom Carron. Oh, que bacana. Tem a produção da Dom Carron. Estou no Twitter, Rodr Barreto. Tem o site, rodrigobarretooficial.com.br. E estamos agora terminando de produzir o CD para daí fazer divulgação em rádios e televisão. Bacana. Como o programa cotidiano. Prazer. Nossa, é isso aí. Eu que agradeço o convite de coração. Imagina. É muito bom estar em programa com você. Uma pessoa muito inteligente. A gente viu as outras entrevistas que teve aqui. Obrigado, imagina. Muito bom, obrigado mesmo. Música de qualidade no programa cotidiano. Pessoal, todas as reportagens, todos os nossos conteúdos, nossa rede social e no nosso site www.programacotidiano.com.br. Nos acompanhe, será uma honra para nós. Eu sou Marcelo Pinheiro e hoje trago um pensamento de Nelson Mandela. Aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. Pensem nisso, porque este é o nosso cotidiano. Porque ela bebe mais do que eu e requebra tudo que é seu. Vem de ladinho, rebolando com jeitinho, com olhar bem safadinho, me amoleço todinho, sei que vou me arrepender. Quem vê ela assim toda alinhada, cheirosa e maquiada, anda sempre perfumada, não diz que não tá com nada. Espera a semana inteira pra chegar na sexta-feira, convida a mulherada pra tomar